dicas de costura. Hoje, respondendo à pergunta da nossa amiga Gláucia Gomes Azevedo, gostaria de ensinar gola e colarinho. Gláucia, não sei qual é a gola que você me disse que tem dificuldade, né? Você enviou uma mensagem falando que tem dificuldade com gola. Então, eu vou ensinar hoje gola e colarinho. Se for um outro tipo de gola, depois você manda uma mensagem e a gente vai tentar te ajudar, tá bem? Vou ensinar o passo a passo de como se faz a gola e o passo a passo de como se faz o colarinho, tá? Vamos comigo. Então, para a montagem da nossa gola, o que nós fizemos aqui, ó, já estou com o processo um pouco adiantado, mas vou explicar, não vai ficar dúvida. Entretelamos uma das partes da gola e uma das partes do colarinho. Então, depois de entretelado, o que nós podemos utilizar? Utilizei aqui uma entretela fina de tecido. Procure sempre ou entretela de tecido ou então entretela de malha. Não use jamais entretela de papel quando você for entretelar uma peça que você quer que dure. A entretela de papel é legal para você fazer bordado, não para você fazer peças que você vai usar, vai lavar por várias vezes, certo? Então aqui, ó, entretela de tecido com cola, fusionamos com o ferro, um dos lados, individualmente, como está aqui o nosso colarinho, então eu fusionei individual. Depois, juntei as duas partes da gola, né, que tá o processo um pouco adiantado, e passei a costura aqui de 1 centímetro. Cortei a orelhinha da gola aqui, para facilitar, para virar, que aí você, com a tesoura fechada, posiciona lá na ponta da gola e consegue desvirar, virá-la facilmente, ó. Então aqui, ó, já está passadinha. Lembrando que amigo número 1 de uma gola e de um colarinho bem feito é o ferro de passar. Então não podemos esquecer jamais de ter o ferro como nosso principal aliado. Não é somente a máquina de costura nesse caso. Então vamos agora para o processo de montagem. Vou ensinar como monta a gola com o colarinho. Mas o primeiro processo aqui, depois dessa gola pronta, é o pesponto. Então vou pespontar a gola e já continuamos os demais processos. Vamos lá? Então agora vamos pespontar, ó, pespontando a gola. Lembrando que pesponto tem que aumentar o ponto. No meu caso aqui eu coloquei 3. Você pode usar sapata, enquanto não tiver prática ainda, usa a sapata como medida para a costura ficar bem certinha. Chegou aqui no final, ó, vai com a mão para descer bem certinho aqui, ó, para ficar um acabamento bonito. Muito legal. Então, pespontada a nossa gola. Pespontadinha, bonitinha. Então vamos para o nosso processo de montagem agora. Então nossa gola pespontada, agora vamos para a montagem. Para facilitar, dobramos nossa gola ao meio, dou um piquezinho, dobro bem certinho, pontinha com pontinha, e dou um piquezinho marcando o meio da nossa gola aqui, ó. Então, marquei aqui o meinho da nossa gola. O colarinho também foi entretelado e eu marquei 1 centímetro de costura, dobrei, passei o ferro e também pespontei. Então, o nosso colarinho tá aqui também prontinho, tá? Também dobraremos o nosso colarinho e um piquezinho ao meio. Tá, já marquei. A outra parte do colarinho, dobramos e nesse daremos um pique em cima, um pique embaixo, na parte que não está entretelada. Agora o processo de montagem, que é muito interessante e importante tomar cuidado. Então você vai virar lado direito para cima,
O lado entretelado tem que ficar para fora do nosso tecido. Então, de que forma eu vou montar aqui? Tenho que fazer da seguinte forma. Entretela tem que ficar com entretela. Então, ó, o lado entretelado do colarinho com o lado entretelado da gola. Então, olha, direito com direito. Aí, vou no direito da outra golinha sem entretela, pego o meinho marcado e unimos. Ó, um alfinetinho aqui e vamos começar a fazer um sanduichinho agora. Por isso que tem que tomar bastante cuidado na montagem, para um lado não ficar maior que o outro. É sempre interessante a gente dar uma folguinha aqui de 2,5 centímetros. Então, geralmente eu costumo dar um piquezinho. Isso daqui vai ter uma diferença de transpasse de 2,5. Então, eu dou um piquezinho com 3,5. Então, eu sei que vai ter que encaixar aqui bonitinho a ponta. Então, você não vai ter problema de um lado ficar diferente do outro. Marque com os alfinetes. Cuidado para não escorregar a gola entre os colarinhos. Aí você pensa que costurou e ela escapou. Tá só um lado costuradinho, o outro sem costura. Ó, pôs alfinetes assim, aí o que vai fazer? Dobra e ver se tá tudo em ordem aqui, ó. Ó, tudo em ordem, bonitinho, pontinha com pontinha em cima, pontinha com pontinha embaixo. Aí vamos para a máquina passar costura. Se você ainda não tem tanta habilidade, é interessante que alinhave, tá? Outra informação super importante, fundamental. Quando eu virei 1 centímetro aqui, eu já deixei essa parte que está entretelada prontinha. Então, aqui, essa parte que não está entretelada do colarinho, tem que sobrar 1 centímetro para eu costurar na minha blusa. Então, olha só. A sobra que eu tenho aqui, ó. É necessário que eu tenha essa sobra aqui. Aqui eu virei 1, pespontei. Aqui tem que me sobrar 1 centímetro. Que essa parte depois nós iremos costurar na blusa, ok? Vamos à máquina? Então, começando agora a nossa costura da gola com o colarinho. Ó, pode começar a costura com a mão, ó, para facilitar o movimento dessa curva aqui, para ficar bonitinho. Agulha sempre abaixada quando você vai movimentar. Não levante a agulha, só a sapata. E aqui vamos lá. Vai um pouco mais devagar aqui também. Pode ir com a mão, até você conseguir o ângulo para virar. Não esquece do retrocesso e finalizamos. Virando a nossa golinha. Agora, gola e colarinho pronto. Vamos utilizar o ferro para assentar a costura e deixar ela bonita como se deve. Olha que linda que já está a nossa gola. Imagine depois de passada. Certo? Vamos passar essa gola e aí em seguida pespontar para aplicar na blusa.
Então, vamos assentar a costura da nossa gola. Temperatura adequada do ferro. E, ó, vamos passar os dois lados. Assentando a costura. Nós temos este lindo resultado. Interessante que depois de costurar, olha, sempre equipare para ver se tá tudo em ordem, se as golinhas estão bonitinhos, se nada escapou, se colarinho não escapou, um lado ficou maior que o outro, a gola também tem que estar de acordo, tá? Senão uma ponta vai ficar diferente da outra, isso não pode. Costura é primordial, medidas. Vamos aplicar na nossa peça agora. Agora montando a nossa gola, nosso colarinho na nossa blusa. Então, aquele piquezinho do meio já está feito. Então, ó, dobramos certinho, damos um piquezinho ao meio. Vamos pegar a nossa blusa, olha só, já deixei prontinho aqui, ó, o pesponto da frente, dos botões, né? Deixa prontinho já. Unir somente os ombros. Vou dobrar ao meio, ó, costura com costura, dobrei ao meio, dou um piquezinho também no decote, no meio do decote das costas, para centralizar a nossa gola e o nosso colarinho. Deu para perceber? Ó, costura, dobrei ao meio, dei um piquezinho aqui, certo? Pegamos gola e colarinho, juntamos pique com pique, então o meio da gola, o meio do colarinho, né, com o meio do decote. Aí em seguida, vamos para a margem aqui, ó, para a ponta. Então prendemos meio e as duas margens. Depois, aí nós colocamos o restante do colarinho no lugar. Mas sempre as extremidades e o meio. E agora, voltando costura do ombro para as costas, posicionamos Se for a primeira vez que você estiver fazendo uma peça dessa, coloque alfinete e em seguida alinhave, porque somente com o alfinete você não vai conseguir ter o domínio, porque o decote, ele cede. Então, o que pode acontecer? A sapata da máquina, ela vai esticando o tecido. Se você não tiver um domínio legal, a hora que você finaliza tem sobra de tecido, então é interessante que você alinhave. Sempre que você for fazer uma peça como essa, dê uma alinhavada para ficar mais firme, mais seguro, para você trabalhar com mais tranquilidade e também ter um acabamento mais bonito. Então, aqui, ó. Então, aquele 1 centímetro que sobrou do colarinho, da parte que não foi entretelada, está aqui na nossa gola, ó. Certo? Agora vamos passar a costura. Agora costurando. Se eu passei 1 centímetro de costura na parte do colarinho que está entretelado, então aqui eu também tenho que obedecer 1 centímetro de costura para depois encaixar o colarinho certinho aqui. Toma cuidado que às vezes escapa e aí o nosso trabalho fica comprometido.
Então, vai arrumando certinho. Terminada a nossa costura, nossa primeira costura, agora nós vamos embutir, jogar sobre essa costura a outra parte do colarinho. O que eu costumo fazer? Eu uso como guia, para ficar bonitinho, a costura de baixo. Então, você encosta o colarinho na costura feita anteriormente, ó. Então, aqui, ó, esta costura e o colarinho sobrepõe a barrinha dele em cima da costura de dentro. Então, isso aqui, ó. Feito isso, nós vamos pespontar agora. O pesponto a gente começa sempre pelo meio, nunca pelas beiradas do nosso colarinho, porque vai, além de ficar feio, aqui é grosso. Então, o que vai acontecer? A máquina vai travar, o ponto vai oscilar, então vai modificar o tamanho de ponto, fica feio. Então, para fazer um trabalho bonito, olha só o que nós fazemos. Vamos aqui para a máquina. Começamos no meio da peça, então vai abaixar a agulha primeiro. Chegou aqui no final, usa a mão também para facilitar o trabalho, também não passar do ponto. Ó, virei. Mão novamente. Ó. Sempre levantando somente a sapata, a agulha tem que ficar sempre abaixada. Monte de tecido, então arrumo ali. Dar a volta, fazer a volta toda agora. Agora a parte de cima. Começamos, chegamos na outra ponta do colarinho, com a mão novamente, virando a roldana da máquina, levanta, sapata, agulha baixada, pronto, fiz a curva que eu queria. Virou o tecido, baixa a sapata, cheguei aqui, vou finalizar, passo 1 centímetro à frente, um retrocesso sempre em cima de onde você começou a costura para ficar um acabamento bonito. Então, finalizamos a colocação da nossa gola e colarinho e é isso, ó. Olha que acabamento bonito.
certo? Você utilizando a costura, a margem interna para costurar, o legal é que fica assim, ó, o verso do seu colarinho, olha que bonitinho que fica bem bacana. Então é isso. Gostaram das nossas dicas de costura de hoje? Espero que tenham gostado. Glaucio, espero que de alguma forma tenha te ajudado. Se não for somente essa sua dúvida, mande a dúvida que você tem da gola, que como disse no começo do vídeo, estarei esclarecendo. Pessoal, espero que de alguma forma essa dica ajude você a confeccionar lindas camisetes, camisas, facilite o seu trabalho no dia a dia. Conto com vocês para uma próxima dica de costura. Não esquece de dar um joinha, clica, compartilha e até uma próxima, pessoal!